Olá, eu sou Liliane do canal Livreria e esse é o primeiro vídeo do nosso primeiro diário de leitura. Para fazer o diário de leitura, nós escolhemos o livro It, do Stephen King, e é sobre ele que nós vamos começar a conversar agora. Só que antes de começar a conversar, eu preciso terminar esse chimarrão, então solta aí a vinheta. Ok, então agora a gente pode começar a conversar. A primeira coisa, então, que tem que dizer é que não tem como acompanhar um diário de leitura sem ficar sabendo um pouco do que se passa no enredo da história. Então, se você não quer saber nada sobre o It, quer pegar como uma leitura assim de surpresa, é melhor não assistir esse vídeo, porque, obviamente, alguns comentários eu vou ter que fazer sobre o que está acontecendo, em que parte da leitura eu estou. Como vocês podem ver, esse é um livro grandão, tá? Tem 1.100 páginas. E aí eu coloquei como meta para mim ler esse livro em 5 partes, em 5 semanas. Comecei na semana passada, tenho uma meta então de 220 páginas por semana. Nessa primeira semana eu me comportei bem, consegui completar então a meta. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, sobre essa minha primeira semana, as primeiras impressões que eu tive sobre esse texto. Antes de começar a falar do It propriamente, eu quero trazer um outro livro que eu tenho já há muitos anos e que eu li e que eu acho que tem bastante relação com coisas que eu vou dizer daqui a pouco. O livro é chamado Para Ler como um Escritor, da Francine Prose. Ok? Nesse livro, a autora vai falar sobre como o escritor costuma ler um texto, como ele costuma ler um livro. A leitura de um escritor é uma leitura mais atenta do que a leitura feita pelas pessoas em geral. Por quê? Porque o escritor se preocupa com o uso da palavra, com a construção das frases, com a estrutura do texto, com a elaboração dos parágrafos, né? É uma leitura mais técnica. E quando um leitor leigo, um leitor não escritor, começa também a prestar atenção nesses elementos, na palavra, na frase, no parágrafo, na narração do texto, a leitura que esse leitor leigo faz acaba sendo uma leitura muito mais rica, porque um livro, seja qual for, ele é muito mais do que apenas a história que está sendo contada. É isso que a autora aqui vai defender, vai explicar e vai exemplificar muito bem nesse livro. Depois que eu li o livro dela, eu considero que eu tenho uma leitura hoje realmente mais qualificada do que antes de conhecer esse material que ela elaborou. Mas por que eu estou falando isso tudo? Para dizer que o It me ganhou na primeira frase. Na primeira frase, eu achei a primeira frase espetacular. E aí eu quero confessar para vocês uma mania que eu tenho. Quando eu não estou ainda decidida se eu vou ler um livro ou não, eu pego esse livro e leio a primeira frase e leio a última frase, a frase final. Se eu gostei da primeira e da última frase, eu escolho aquele livro. Ou esse é o critério para que eu faça um desempate entre dois livros, se eu estou na dúvida sobre qual deles eu vou ler. E aí, o Stephen King me ganhou, nesse caso, na primeira frase. Olha só, ele diz assim: o terror que só terminaria 28 anos depois, se terminasse, começou, até onde sei ou consigo saber, com um barco feito de uma folha de jornal flutuando em uma sarjeta cheia de água de chuva. Passa 2 parágrafos e ele vai dizer o seguinte: naquele outono de 1957, 8 meses antes de os verdadeiros horrores começarem e 28 anos antes do confronto final, Bill Gago tinha 10 anos. Então é assim que ele vai começar essa história longa, essa história tão bem amarrada e que é uma história que vai muito além do terror, vai muito além do que as pessoas em geral
sabem que é aquela história do palhaço que pega crianças, que mata crianças. Então a história começa com a cena de um menino que está brincando depois da chuva, parou de chover e a criança tem um barquinho de papel, está brincando na correnteza assim, da água de final de chuva, brincando com esse barquinho de papel, até que essa criança então escuta a voz de alguém num bueiro. Esse alguém fala com essa criança, esse alguém, essa coisa, tem uma aparência assemelhada com a de um palhaço. Esse alguém convida essa criança a pegar um balão, oferece um balão para a criança, enfim, faz ali uma proposta para a criança se aproxima dele e, por conta disso, ela tem o braço arrancado e ela morre. Tá? E aí começa a história. Anos depois, em 1985, uma pessoa é assassinada, mas a morte dessa pessoa envolve o espancamento dela por alguns adolescentes e esses adolescentes jogam essa pessoa num rio e a pessoa morre, encontrada morta dali um tempo. Ok. Recupera-se o corpo dessa pessoa e começa a investigar e depoimentos de testemunhas, depoimentos dos envolvidos, e daqui a pouco o delegado e o promotor se dão conta que, ok, os adolescentes bateram naquela pessoa, mas havia, as testemunhas relataram a presença de alguém vestido de palhaço. E existem ferimentos na vítima que condizem com o testemunho dessas pessoas. Ou seja, o palhaço teria atacado a vítima depois que ela foi jogada no rio. E aí para então essa dúvida. A morte dessa pessoa aconteceu por causa do espancamento? Os adolescentes são responsáveis pela morte dessa pessoa? Ou a morte se deve aos ferimentos feitos pelo palhaço? Tanto o delegado quanto o promotor acabam optando por não levar para o julgamento dos adolescentes a informação da presença desse palhaço visto por duas testemunhas. Ainda em 1985, 6 pessoas vão receber alguns telefonemas. À medida que os capítulos vão passando, a gente vai percebendo que essas 6 pessoas, todas elas em 1957, fizeram juntas uma promessa de que retornariam à cidade caso alguma coisa importante acontecesse. E aí a gente vai sendo apresentado a cada um desses 6 num capítulo específico que relata o que aconteceu com aquele personagem até a fase adulta, né? Como está a vida dele hoje. E então esse personagem vai receber esse telefonema chamando para que volte para a cidade. Né? Todos eles concordam de que é importante, de que é preciso voltar para a cidade, mas todos reagem à sua maneira, dentro da sua circunstância de vida. Mas o detalhe, nenhum deles lembrava ao certo o que havia acontecido na infância para que essa promessa tivesse sido feita. Todos concordam que é importante, que é preciso voltar, mesmo que não saibam ao certo o motivo de estarem voltando. Tá? E aí, essa parte do livro torna o livro muito mais rico, porque através desses 6 garotos, né, uma garota e os outros garotos, através da trajetória de vida de cada um deles, outros temas vão sendo abordados. Então, por exemplo, vai se falar em violência doméstica, vai se falar em bullying, vai se falar em solidão, vai se falar no quanto a maneira como a criança vive, as experiências que ela tem na infância influenciam o modo de vida dela na fase adulta.
certo? Então, o livro vai ser muito mais amplo e muito mais rico do que apenas uma história de terror, tá? Os comentários que eu vou fazer agora aqui, eles não vão até a página 220. Eu vou tentar fazer um corte de modo que eu possa falar um pouquinho de uma maneira coerente, assim, de uma maneira sem cortes abruptos, tá? Então, esses 6 jovens, eles vão ser, esses 6 adultos, eles vão ser chamados para as suas cidades de novo. O grupo original era um grupo de 7, só um deles permanece na cidade, e o interessante, aí é que eu trago a leitura da Francine Prose, né, para ler como uma escritora, o interessante é que o Stephen King coloca como o único do grupo de 7 que permanece na cidade é esse que vai chamar os outros, né? Esse que ficou na cidade, ele se tornou bibliotecário da biblioteca pública. Então, em função de ser bibliotecário, ele tem acesso a todos os arquivos da cidade, a todos os registros da cidade. E por conta disso, então, e baseado numa suspeita, num feeling que ele tem sobre alguns assassinatos, ele vai fazer uma pesquisa, ele vai fazer uma varredura na história da cidade, desde a vinda dos primeiros colonizadores, certo? E assim, um estudo bem detalhado, buscando registros policiais, buscando dados estatísticos, elaborando dados estatísticos, né? Enfim, buscando testemunhas. Ele vai fazer assim uma varredura na história da cidade e ele vai então descobrir que a situação é muito mais grave do que se imagina. Ele vai descobrir que a situação vai muito além da possibilidade de terem havido alguns assassinatos esquisitos de maneira isolada na cidade, que é o que as pessoas em geral pensam. Né? Morreu alguém lá em 1957, a gente não conseguiu explicar, ok, tudo bem. Morreu outra pessoa em 85, a gente também não conseguiu dar conta direito do que aconteceu, ok, não conseguimos. A situação é muito mais grave e aí ele tem que decidir se aquilo, tudo que ele descobriu é uma coisa só, se ele deve chamar os amigos, né? Antes de chamar os amigos, ele vai à polícia, ele vai ao delegado e ele tenta contar para o delegado o que ele descobriu e o delegado não dá importância, não dá ouvidos ao que ele está dizendo e aí então ele tem que tomar a decisão de chamar ou não os amigos e aí a gente fica já sabendo que ele vai chamar os amigos, certo? E no trecho onde eu estou, agora já se sabe então que os amigos estão nesse movimento de regressar para a cidade, mas ainda não chegaram. E aí outros comentários eu vou fazer no nosso próximo vídeo, no nosso próximo encontro. Tudo isso que eu estou falando, eu estou anotando aqui no meu caderninho, né? Muitos detalhezinhos a serem anotados, pelo menos por enquanto, assim, eu tenho anotado bastante coisa para não deixar passar algum detalhe que possa ser interessante para a interpretação, né? Para a fluidez da leitura, certo? Então, é isso, eu estou gostando bastante. Eu estou conseguindo cumprir, como eu já disse, a meta, né? Eu pretendia terminar até quinta, as 220 páginas, consegui terminar na quarta-feira, fiquei bem contente comigo mesma, né? Por ter cumprido essa meta, tá? Para além disso, eu queria contar para vocês que eu estou fazendo outras leituras paralelas, tá? Eu pedi para o meu amigo Gabriel, que é nosso colaborador no blog, eu pedi, Gabriel, me indica uma leitura leve aí, para eu ir intercalando, né, com o It. E o Gabriel me sugeriu, então, O Lado Bom da Vida, que eu comecei faz pouco, ainda não vou fazer comentário nenhum sobre ele, porque ainda estou no início, tá? Mas estou lendo, então, O Lado Bom da Vida. E eu fiquei sabendo que aqui em Pelotas, na minha cidade, vai haver um grupo de leitura do Frankenstein, também alusivo
a outubro, né? Ao mês do terror. E aí eu fiquei sabendo, gostei bastante e me inscrevi para participar desse grupo de leitura. O objetivo é terminar a leitura de Frankenstein no final de outubro. Eu não vou fazer nenhum comentário aqui sobre essa leitura. Vamos respeitar o grupo, né? Primeiro a gente vai, então, se reunir, debater, conversar com o grupo sobre esse livro e depois, então, eu faço um vídeo com as minhas impressões. Esse é um livro que eu já li há bastante tempo, eu li em 2008 e é que eu vou voltar a ler agora, então, ok? Então, por enquanto é isso. Eu estou gostando muito do It. Convido todos a lerem também, tá? Não vi o filme, acho que não vou ver, não pretendo ver agora, para não comprometer a minha experiência com a leitura do livro. Se até lá, até eu conseguir terminar, o filme ainda estiver em cartaz, aí eu vou assistir. Mas como a meta é terminar em final de outubro, é possível que eu não consiga, tá certo? Então, nos vemos nos próximos vídeos. Convido vocês, então, a acompanharem os nossos conteúdos, seja no blog da livraria, seja nas nossas mídias sociais, no Facebook, no Instagram. E nos vemos, então, na semana que vem com a segunda parte do Diário de Leitura, ok? Então, um beijo a todos e até mais. Tchau, tchau.